pessoal, bom dia. Bom, começando aqui o nosso último dia de Expert, nosso primeiro e único painel aqui do stand, mas muito especial. A gente vai falar um pouco sobre a consolidação do mercado de FIIs no Brasil. E para isso a gente trouxe os nossos verdadeiros experts aqui para abordar esse tema com vocês. Então a gente tem o Augusto Martins, gestor dos fundos HG, Rodrigo Abud, gestor dos fundos VBI, Juliana Freitas, do time de relacionamento de Real Estate, e o mais importante de todos, Marcos Baroni, que é o verdadeira lenda aqui do mercado de fundos imobiliários. Então, espero que vocês gostem. Se tiverem dúvidas, depois o time está à disposição. E é isso aí. Deixo com eles agora. Em nome do Pátria, gostaria de agradecer a sua presença, Baroni. É um prazer enorme contar com você mais uma vez aqui, né? Que a gente já fez um painel aqui em 2022. Sobre um tema que é super relevante, acho que no momento que nós estamos vivendo, que é a consolidação do mercado de fundos imobiliários. Para começar, eu gostaria de fazer uma pergunta para você, falando um pouco sobre a evolução, né, do mercado de fundos imobiliários, que foi criado há aproximadamente 30 anos, mas que tem ficado mais popular desde a isenção fiscal, mas que passou por diversos momentos de evolução. Eu queria te fazer uma pergunta de saber como é a sua visão, como você avalia que é o momento do mercado que nós estamos vivendo hoje, considerando que a gente tem aí aproximadamente 3 milhões de investidores individuais e que é um mercado predominante de pessoas físicas. Bom, pessoal, obrigado pelo convite, obrigado, Pátria, Abud, Augusto, Ju, todo mundo por aqui. Você colocou muito bem, eu acho que a indústria de fundos imobiliários existe há 30 anos, só que nós talvez tenhamos começado a terceira geração, né? Onde efetivamente os fundos vão se consolidando e criando cada vez mais valor com a prática de uma gestão ativa, né? No passado, os fundos nasceram de uma maneira muito embrionária, o nome do fundo era o nome do prédio, o nome do locatário. Depois criou-se um modelo supostamente de gestão ativa, mas ainda também sem saber muito bem como é que aquilo funcionava, porque você precisava embarcar um DNA imobiliário que naquela época não tinha e que essa terceira geração agora sim conquistou. Só que essa terceira geração ela começou efetivamente a ganhar tração em 2017 e 2018, quando a gente viu os fundos imobiliários ganharem muita relevância ali em 2019, e depois veio a pandemia e esse crescimento acabou ficando um pouco mais dificultado. No entanto, a indústria foi encontrando alternativas dentro dela mesma. O mercado encontrou solução dentro do próprio mercado, que passa justamente por essa consolidação de fundos, de gestoras, de profissionais. A gente sabe que a gestão de recursos é feito por gente. Você precisa realmente contratar talentos, reter talentos. E os portfólios imobiliários precisam realmente se consolidar para que eles fiquem cada vez mais capazes de acessar as principais operações imobiliárias. Então, o tamanho é sim muito importante, a liquidez é muito importante, ter profissionais com DNA imobiliário é muito importante. Então, o que eu percebi nesses últimos anos é que a indústria de fundos imobiliários está crescendo regularmente, ainda que o juros saiu de 2 e chegou em 13,75. Se a gente voltasse no tempo, né, Augusto? Há 10 anos atrás e imaginássemos essa possibilidade, era zero de acontecer. A correlação era muito forte. Eu vejo que hoje a correlação ainda existe com relação a preço. A gente ainda tem essa pressão de não deixar a cota destravar, ela andar. Mas, por outro lado, nós estamos vendo novos investidores chegando, sim, com uma perspectiva de mercado imobiliário como deve ser. Uma visão mais ampliada, de médio e longo prazo, entendendo que o dividendo é um componente, entendendo que um cap rate é um componente, que você não deve fazer uma comparação pura e simples com uma taxa Selic, com o CDI. Então, eu acho que essa terceira geração ela está mais amadurecida com relação aos investidores, mais amadurecida com relação aos gestores e, principalmente, essa consolidação está trazendo luz para o mercado imobiliário, uma vez que as principais transações hoje elas estão invariavelmente passando pelos fundos. Então isso mostra que hoje nós temos relevância no mercado e isso é fundamental para que a gente possa construir efetivamente aí uma nova página, né? E quem sabe buscar uma quarta geração de fundos imobiliários que vai passar
por uma gestão ativa ainda mais ampla, como alguns fundos estão fazendo, o PVBI, o próprio HGLG, que é construindo também, né? Ou seja, você desenvolvendo dentro da tese. Então, essa quarta geração que se desenha, mais madura, mais consolidada, com mais subestratégias dentro do próprio fundo, na minha visão, é a rota do crescimento aí para os próximos anos. Obrigada, Baroni. Puxando um pouco esse gancho, né, da consolidação dos fundos, hoje a gente vê no mercado mais de 400 fundos imobiliários listados na Bolsa, que é basicamente o dobro do número de fundos imobiliários que existe, né, no mercado americano, que é um mercado, enfim, muito maior, né, com bastante relevância, e que acho que todo mundo aqui entende como a nossa referência, né? Augusto, queria te fazer uma pergunta sobre esses fundos, que seriam, vamos dizer assim, os fundos da segunda geração, que são os fundos monoativos, né? A gente tem diversos fundos monoativos hoje ainda na Bolsa, cada vez mais vendo um movimento desses ativos sendo comprados e consolidados por fundos maiores. E aí eu queria ouvir de você um pouco do que você enxerga do movimento, quais são as dificuldades que esses fundos eles basicamente enfrentam, os gestores quando tem esses fundos, e quais seriam as vantagens para os investidores, especialmente considerando que muitas vezes eles são inclusive comprados através de compra com cotas de outros fundos. Basicamente, entender um pouco da sua visão sobre isso. Bom, obrigado. Prazer estar aqui do lado dessas feras, né? Eu tenho plena convicção que esses fundos monoativos vão acabar. Todos. Talvez tenha um ou outro que tenha ficado aí por algum motivo, mas a gente tem o caso do HGPO e tem tantos outros que já aconteceram, né? Tinha no passado o FVBI. Por quê? Porque a dinâmica de fundo imobiliário, a beleza do fundo imobiliário, ela é melhor com a escala. Por quê? Porque para um fundo imobiliário ele ser saudável, ele tem que ter escala, ele tem que ter diversificação no ativo, ou seja, locatários, ativos ou créditos, se for um fundo de CRI, e ele tem que ter um passivo heterogêneo. Para quê? Para que, sendo um fundo listado, ele permita liquidez, tendo um passivo, né, os investidores que não pensam iguais entre si, para que você consiga uma menor volatilidade. Então, esse caminho dos fundos monoativos fazendo parte dos fundos multiativos maiores, ele é natural e ele vai ocorrer de uma forma ou de outra, porque ele está mal precificado e algum investidor institucional forma lá um bloco e decide dar uma finalidade, ou porque é um ativo bem precificado, como a HGPO, mas tem alguém que quer pagar um prêmio acima daquele ativo. Mas o fato é que aquilo, dentro de um portfólio maior, ele faz sentido, né? Imagina a gente no HGLG, que já chegou a ter a Volkswagen representando mais de 20% da nossa receita imobiliária. Esse número agora já não é tão expressivo. E não é que a Volkswagen é boa ou ruim, não é que a localização de vinhedo é boa ou ruim, mas o fato é que se em algum momento aquilo tiver uma vacância ou tiver que mudar, ele está dentro de um portfólio que vai ser diluído. E você vai enxergar o quê? Vai enxergar a terceira geração que o Baroni falou, que é a qualidade do gestor. É o gestor olhar aquele ativo, aquela localidade, olhar o ciclo imobiliário e tomar a decisão de investimento que seja melhor para quem? Para o investidor, né? Porque a gente está aqui, né, emblemático, né, na primeira Expert em que estamos todos juntos, né, usando a camiseta do Pátria, fazendo parte desse time de 22 bi de reais. E é isso aqui, é a gente fazendo a melhor decisão, mas não é para o Pátria, não é para o que era o Credit Suisse ou para a VBI, é para o investidor, né? A gente tem hoje mais de 1 milhão de investidores e esses caras esperam receber a renda todos os meses e é para isso que a gente está aqui, para entregar essa renda da melhor forma e o retorno que ele espera. Obrigada, Augusto. E agora, até puxando esse gancho, né, nós estamos aqui dentro do Pátria Real Estate, né, que nada mais é do que a junção de duas famílias de fundos, né, que, como o Augusto bem mencionou, a gente está falando aí de mais de 20 bilhões de reais sob gestão, 20 fundos imobiliários. Abud, eu queria perguntar para você sobre qual é a visão, na sua visão, sobre esse movimento de consolidação de gestoras. O nosso movimento é um deles, mas a gente vê outros acontecendo no mercado. Quais seriam as vantagens competitivas que uma gestora maior ela detém e quais seriam os impactos, né, que os investidores eles podem se beneficiar desse movimento?
Bom, vamos lá. Antes de mais nada, prazer estar aqui com o Baroni, Augusto, né, pela primeira vez aqui sobre Pátria Real Estate, recebendo essas feras aqui. Né, é muito legal. Com relação à consolidação ou evolução da indústria, é um movimento meio que natural. Né? A gente teve todo esse desenvolver da indústria. Se a gente olhar aqui há 10 anos atrás, 2013, o que era essa indústria, o que nós estamos hoje, assim, não dá para comparar. Em 2013, 2014, a gente começa o ano com 100 mil investidores. Né? A gente tinha 100 fundos, era uma característica de fundo imobiliário, era um produto que vender cota de fundo era quase que vender um flat. Né? Por que os fundos eram monoativos? Basicamente, a gente tinha na cabeça que o movimento de venda de um fundo imobiliário era pegar aquele investidor que na época estava comprando aqueles flats, aqueles apartamentozinhos, estava tendo aquele problema em gerir a renda e tudo mais, e transformar ele em investidor de fundo imobiliário. Então você pegava lá o Faria Lima, poxa, pega um prédio na Faria Lima, fala, pô, venha ser sócio de um prédio na Faria Lima com R$100, você tem aqui o UBS como inquilino, o BIC Banco, né, o Barclays. E esse era o discurso para que você conseguisse vender as cotas. A indústria foi evoluindo, né, foi cada vez mais aparecendo a figura do gestor ativo, né, e cada vez mais minguando, né, a representatividade única do ativo. Né, e é esse o momento que a gente começa a ver, então, como o Baroni falou, nessa virada de 2017, 2018, e a gente começa a ver cada vez mais os fundos de gestão ativa crescendo, tudo mais. Né? Hoje, então, se a gente pegar essa evolução de 2018 para hoje, para 2024, a gente viu o crescimento e aí o surgimento de várias gestoras, né? O surgimento de vários fundos. Então, se lá em 2014 a gente começa o ano com 100 fundos, hoje nós estamos com 500 fundos. É um exagero. Se a gente for pegar na indústria americana, como a Juliana falou, a gente tem metade disso. Tá? É uma indústria, assim, 20 vezes maior que a nossa. E não precisamos ir longe. Falar, não, nos Estados Unidos são outros números. Pega na Austrália, né? O maior REIT australiano tem 70 bi de dólares de patrimônio líquido. É maior do que a indústria inteira brasileira. Né? Então nós estamos num momento que é o seguinte, essa consolidação é uma realidade, ela veio para acontecer, cada vez mais a gente vê o agrupamento, né? Se a gente for olhar dentro dos fundos da casa, o RVBI hoje, o RVBI nada mais é do que 5 fundos juntos. Né? O próprio PVBI, o PVBI tem dentro dele também 5 fundos, ele nasce com o FVBI, mas depois a gente traz o Delan, traz o Velol, traz o PATC, né? Traz uma série de outros ativos, né? Que ele acaba sendo a consolidação. Então isso é natural e nós estamos, então, como o Baroni falou, inaugurando essa 4ª geração. E qual que será essa 4ª geração? Os fundos grandes se tornando cada vez mais gigantes, cada vez maiores, né? Porque se você pegar um fundo que a gente está vendo aí, HGLG com esse tamanho todo, agora fundo de shopping também que está pegando um volume muito maior, ele tem muito mais atratividade, opcionalidade, ele tem muito mais alternativa, ele pode carregar caixa para estar sempre pronto para fazer uma transação. Qual que é o grande dilema do gestor aqui, né? O melhor momento para comprar não necessariamente é o melhor momento para captar, né? Quando vai todo mundo captar? Poxa, quando o CDI está baixo, né? O fundo imobiliário surge como uma classe de alternativos, eu quero sair daquele CDI a 2%, então eu vou investir em produtos alternativos. Nesse momento está todo mundo vindo para cá, o preço dos ativos estão mais altos, né? Qual que é o melhor momento para comprar? Quando ninguém está olhando, né? Como que eu faço isso? Aí é o desafio do gestor, né? Poxa, eu tenho que pagar com cotas, eu tenho que alavancar, Poxa, é o desafio do gestor. Imagina se você tem um fundo de patrimônio líquido de 10 bi que está carregando 300 milhões ali em caixa. Não faz zero, né, cócega no dividendo, mas você tem sempre 300 milhões para fazer um grande negócio. Ou você pode cada vez mais investir em desenvolvimento, que vai gerar aquele crescimento futuro. Né? E outra coisa também que é muito importante, ele sofre cada vez menos com a volatilidade. Quando você tem, o juro subiu, e aí o que acontece? Todo mundo vende, derruba a cota daquele fundo que tem 500 milhões, que tem 1 bilhão, 1 bilhão e meio, derruba a cota, fala, putz, esse fundo tá ruim. Então aí começa aquela acelerada, todo mundo a vender. Né? Você pega um fundo de 10 bilhões, vai ter o pessoal que vai ter o pânico, mas que vendeu 100, 150 milhões não faz cócega também. Né? Então nós estamos muito animados dentro do Pátria para inaugurar ali esse 4º capítulo da indústria de real estate, né? E graças a Deus, aqui dentro hoje, com todas essas consolidações que a gente tem feito, a gente está super bem posicionado em diversas
diversas frentes, né? Pô, se a gente for olhar aqui dentro, o que nós temos de logística? Pô, entre LVB, Patiel e HGL, temos 8 bi, 9 bi de patrimônio, né? Somos o maior de escritórios, temos uma posição muito grande nos fund of funds, nos hedge funds, no crédito, né? Então a gente tem aqui elemento para, em diversas frentes, né, capturar muito e cada vez mais acelerar esse processo de consolidação, que é a tendência do mercado daqui para frente. Bom, Baroni, todo esse processo que o Abud mencionou, dos fundos ficando cada vez maiores, tem atraído um perfil diferente de investidores, que são os investidores institucionais, que têm feito investimentos consideráveis na classe. E eu queria ouvir de você um pouco da sua visão sobre esse movimento, dessa ampliação, né, do passivo dos fundos, e por que esse passivo é tão importante para a classe. Tá bom. Bom, primeiro, só para traduzir, quando fala passivo, não é a dívida, né? O passivo são a base de cotistas, só para deixar todo mundo na mesma página. Ju, a sua pergunta é exatamente o prenúncio de tudo isso que nós estamos conversando. Nos Estados Unidos aconteceu exatamente a mesma coisa. Quando os fundos de pensão, quando os institucionais começaram a olhar o mercado de REITs, virou o que virou. Então eu acho que a gente está, talvez daqui a algumas experts aí pela frente, a gente vai estar lembrando desse momento, falando, lembra quando os investidores institucionais chegaram? Lembra quando eles começaram a se interessar? Esse é o prenúncio de uma rota de crescimento imensa, porque hoje nós temos, vamos falar em grandes números, tá? 250, pouco mais, pouco menos, bilhões em patrimônio. Na poupança deve ter quanto? Um tri. A indústria de fundos de investimentos como um todo deve ter uns 6 tri, alguma coisa assim. Então, por mais que a gente esteja observando esse crescimento, a avenida é muito maior. E o prenúncio é exatamente a chegada dos institucionais. Então, é um marco, na minha visão. Quando você está dentro da história, é difícil você dizer exatamente o marco zero da coisa, né? Mas eu acho que nesses últimos 1 ano, 2 anos no máximo, e o que a gente está começando a ver agora, é o começo de uma longa estrada que vai ter realmente um capital muito maior e mais sofisticado. Isso vai ser muito melhor também para os gestores, porque eles vão conseguir, primeiro, se planejar melhor para fazer essas aquisições e melhor, eles vão melhorar a governança, vão melhorar o nível de transparência, vai institucionalizar também as gestoras cada vez mais. Então, eu acho que é um jogo de ganha-ganha. Os cotistas, pessoas físicas, eles ganham também, fica um mercado mais sofisticado, fica um mercado ainda melhor observado, mais amadurecido. Agora, o grande desafio chama-se filtro, né? Porque o cardápio é grande, então você tem que saber também usar os seus filtros para que você possa ficar cada vez mais próximos desses gestores que têm atraído esses processos de consolidação, esses processos de crescimento sustentável, de gestão de equipe cada vez melhor, nível informacional ficando cada vez melhor também. Então, eu acho que tudo vai acontecendo naturalmente. E, Baroni, eu não sei quando que é o marco zero, mas se tiver uma foto, eu acho que a tua foto tá junto ali, hein? Não sei qual é o dia, mas você tá lá, suno junto também ali, né? Bom, voltando aqui, trazendo o mercado americano como referência, né? Um mercado de mais de $1 trilhão. Quando a gente olha hoje o nosso mercado, a gente vê que é um mercado concentrado em poucos segmentos, sendo que 40% você tem ali são fundos de recebíveis imobiliários. E dentro do mercado americano tem diversos segmentos que a gente não tem atuação hoje, né, no Brasil. Augusto, puxando esse gancho, né? O que você entende que vai ser o nosso mercado, o mercado de fundos imobiliários? O que teriam de oportunidades e novas frentes de investimento que você imagina daqui para frente? É interessante porque, né, dadas grandes diferenças dos mercados, eu acredito muito que você vai ter sempre os ativos muito grandes dentro do que é o core real estate, né? Que é o quê? São as principais classes de ativos, com ativos prontos, gerando renda. Isso é uma verdade também nos Estados Unidos, né? A gente às vezes tem essa percepção da jabuticaba, Baroni falou bem, a gente acha que o mercado americano começou com o institucional, ele não começou. Começou com umas pessoas físicas, igual aqui, e foi tendo as travas de valor, né? Então, aqui, em termos de segmento, também é a mesma coisa, ou seja, quais são os grandes segmentos de tijolo? Escritório, varejo, logística.
Onde que tem uma grande lacuna, uma grande diferença, que acho que em algum momento chega, é o residencial, né? Lá, globalmente, o multifamily, né, que é o residencial para renda, é muito grande, não só nos Estados Unidos, mas no mundo inteiro. Aqui, esse mundo no institucionalizado ainda é pequeno. A gente mesmo teve um fundo, era o HGRS, fez um ciclo legal, entregou 22% de retorno, né, líquido de taxas, mas esse é um segmento que em algum momento chega. O residencial em fundo imobiliário, como no crédito, no residencial para renda, ou talvez uma incorporação imobiliária numa estrutura que faça sentido. O fato é que tem escala e isso vai chegar. Outros segmentos vão estar sempre presentes, mas eu acho que sempre como um segmento de nicho. É a história do data centers, é a história do senior living, né, que é residencial para terceira idade, e tantos outros que vão ocorrer. Um outro segmento que não é exatamente fundo imobiliário, vai ser muito grande, é infra, ou seja, o Brasil tem uma necessidade de recursos para infraestrutura, tem algumas similaridades, apesar de não ser igual com ativo imobiliário, esse negócio vai ser grande. Então acho que a gente vai perseguindo, mas me parece natural que os segmentos que já são grandes hoje vão continuar sendo grandes e os maiores no futuro. E vão ter outros que ainda... O agro é uma coisa, né? Assim, o tamanho do PIB no agro é gigantesco, esse negócio vai ser grande em algum momento. Mas... E esses outros que a gente vê de nicho, eles vão existir, mas eu acho que sempre como nicho. Vão ser importantes, vão surgir, né, vão se consolidar, mas bem menores do que os segmentos core, né? Abud, também nessa linha, né, você enxerga outros segmentos, outras oportunidades dentro do mercado de fundos imobiliários? E queria que você comentasse um pouco também basicamente do nosso horizonte de médio prazo, né? O que você imagina que a gente tem de visão para fundos imobiliários, agora pensando mais agora no médio prazo? Bom, então vamos lá, vamos dividir em duas partes essa resposta, né? Acho que em termos de evolução, a continuidade da evolução, a gente está vendo aí a consolidação, os fundos cada vez maiores, né? Isso do ponto de vista aqui da gestão, né, e da reorganização da estrutura ou do número de fundos. Outras mudanças regulatórias que podem ajudar muito, né, que estão começando ali, acabaram de ser sancionadas ali, né, e que cada vez mais ajuda também nessa questão de liquidez e de trazer novos investidores, são essas coisas. Poxa, esses últimos meses, essas últimas semanas, foi aprovada a alavancagem dentro dos fundos. Pode ajudar muito nessa questão das transações quando o momento está difícil para captar, né? É muito bom ter sido criada a ferramenta para os gestores, agora cabe aos gestores usarem com parcimônia, né? Outras medidas que também podem impulsionar e cada vez mais atrair outros perfis de investidores para a classe de fundos imobiliários, que a grande beleza dela, por que atraiu 2.700.000 investidores pessoa física? Porque é uma classe muito bem regulada, muito bem organizada. Você comprando ali, se você fizer o seu trabalho de casa, você sabe o que você está comprando, você sabe o que tem por trás, você sabe o perfil do ativo, você sabe quem é o gestor, né? E todas essas evoluções regulatórias serviram muito para que a gente chegasse onde a gente chegou. E a gente continua evoluindo, né? Essas últimas semanas também foram aprovadas a questão das negociações a termo no fundo imobiliário, né? O aluguel, shortear, toda aquela coisa que pode ajudar muito a entrar outras classes de investidores. A gente diminuiu um pouco essa dependência que a gente tem com 2.700.000 pessoas físicas e cada vez mais que entre institucionais, entre fundações, entre fundos multimercados, e vai ajudando cada vez mais essa profecia a se autorrealizar, né? Uma profecia que à medida que a gente vai gerando liquidez, vai entrando novos investidores, à medida que vai entrando novos investidores, vai gerando liquidez. Então essa profecia autorrealizável pode ser impulsionada, pode ser destravada com essas questões, essas medidas regulatórias, né? Falando então em termos de classes de ativos, o que a gente terá daqui para frente, né? Eu acho que quando a gente considera, quando a gente olha os REITs americanos, a gente olha os 10 primeiros, né? Muitos deles a gente vai ver ali classes de ativos que a gente não tem aqui, mas que também estão muito ligados à questão da infraestrutura. Então nós estamos falando de fundos de data center, nós estamos falando em fundos de antena de telecomunicações, né? Nós estamos falando de algumas outras classes de ativos que a gente não tem aqui. Quando a gente vai para o tijolo com os fundos core, né? A gente está bem posicionado, a gente vê lá os fundos de logística com um volume muito grande e tal. Esse segmento a gente deve impulsionar, deve crescer aqui, não tenha dúvida. E as novas classes de ativos, aí a gente tem todo esse processo também leva um período de
aculturamento, né? A gente vê ali, poxa, nos Estados Unidos é super tradicional ter o self-storage. No Brasil vai ter, né? Mas você vê, a gente está aqui, depois de 10, 15 anos que a gente está, o brasileiro está se acostumando a usar, né, o self-storage, né? A gente vê o senior living, né? Nós mesmos dentro do Pátria temos uma tese que é muito grande, tá? Que nós já temos hoje algo em torno de 500 milhões de reais investido, que é a questão do student housing, né? O student housing é uma classe de ativo muito forte, né? O ano passado teve transações de fundos soberanos internacionais transacionando aí coisa de $1,5 bilhão em student living, né? A gente começou aqui, a gente está vendo, está testando, fez com fundo fechado, fez com investidores privados, para entender como vai essa classe de ativo, para que a gente não contamine também o nosso mercado aqui, que é o fundo imobiliário. Se de cara eu vou e faço uma oferta e, por algum motivo, eu consigo trazer novos investidores para cá e essa classe de ativo não performa tão bem quanto deveria, contamina a indústria inteira, né? Então você tem que fazer, vamos testar, eu acho que tem potencial de crescimento, mas vamos fazer aí com o devido cuidado, com a devida cautela, já dado que a gente zela tanto aqui pelo nosso maior ativo, que são, no final de tudo, os nossos clientes, os nossos investidores. Bom, por fim, antes da gente abrir para eventuais perguntas, Baroni, eu gostaria de ouvir de você quais são as suas... O que você tem visto, né? Você que é um analista, que é um entusiasta, né, do mercado, o que você tem visto de oportunidades que você imagina que os investidores devem observar aí num horizonte de médio prazo? Pergunta difícil, né? Na verdade, assim, eu entendo que tem oportunidades em todos os setores, em todos os segmentos. A questão é que agora o maior desafio é você conseguir filtrar essa oportunidade dentro de uma equação de risco-retorno que faça sentido. Então, por exemplo, você pode ter um ativo de escritório, que pode ser uma oportunidade, mas ao mesmo tempo você olhando, você vai enxergar que tem algumas barreiras que têm que ser preenchidas. Tem que reduzir uma vacância, tem que resolver algum problema de estrutura de capital, tudo bem. No caso, por exemplo, de shopping centers, você tem oportunidades, mas por outro lado, você tem que entender que vários desses principais fundos de shopping centers estavam carregando alguns resultados não recorrentes e que agora estão diminuindo. Então você vai ter que também fazer essa ponderação. Você tem ativos de renda urbana, que na minha visão é o principal vetor de crescimento. Eu acho que se a gente fechar o olho e acordar daqui 10, 15 anos, os ativos, os fundos que forem por essa linha talvez serão os com maior projeção de crescimento, porque você tem vários elementos que combinam em bons resultados. Então você tem a capacidade de comprar ativos em maior quantidade, fazer vendas pontuais, pulverizadas dentro de players locais. Você tem a questão do ponto comercial que, à medida que o tempo vai passando, ele tende a se valorizar. Você tem a opcionalidade de converter aquele ativo em outro imóvel, a opcionalidade de vender aquele ativo, uma permuta com uma incorporadora. Então, onde você tem uma imensidão de possibilidades. Então, eu diria que hoje, se eu olhasse assim num escopo maior, e só para concluir antes de voltar aqui, você tem nos fundos de CRI também essa questão que nós estamos numa situação em que você tem os juros altos, a inflação ainda baixa, então alguns fundos de CRIs mal precificados também com relação a isso. Então também tem distorções, mas na minha visão, um fundo de renda urbana que tem um potencial de entregar resultado no médio e longo prazo, sendo negociado, alguns com desconto ou com um pouquinho de ágio, mas dentro de um valor patrimonial também deslocado para baixo, porque pelo fato deles terem muitos contratos atípicos, na hora de você fazer esse laudo de avaliação, fechar esse laudo, a taxa de desconto sendo mais alta, ela acaba impactando esse valor patrimonial, e diante de tantas opcionalidades que esses fundos ainda terão pela frente, eu diria que é uma classe que me agrada bastante hoje, porque ela é híbrida na sua essência, né? Ela tem não só os ativos clássicos ali de supermercados, tudo, mas também tem outros ativos ali dentro que tem uma vertical interessantíssima de poder extrair resultados. Então, dentro dos tijolos, eu acredito que os de renda urbana são opções interessantíssimas, e dentro dos fundos de crédito, aqueles que estão conseguindo entregar um resultado ainda sustentável, mesmo diante dessa assimetria entre juros e inflação. Obrigada, Baroni. Agora eu gostaria de abrir para saber se alguém tem alguma pergunta, se gostaria de fazer alguma pergunta para o Baroni. Eu sou investidor desde 2002 de fundo, estou satisfeito.
E a indústria de fundo é uma indústria maravilhosa porque antigamente a gente só tinha um relatório, os relatórios foram... Hoje eu posso sentar na frente dos gestores e perguntar diretamente para eles. E a pergunta é o seguinte: existe uma ditadura hoje que você sabe que as pessoas físicas pegam informação e você é uma pessoa diferenciada na maneira que você fornece essa informação, e existem alguns dogmas que vão se formando que não são às vezes reais. Então, por exemplo, emitir abaixo do VP não pode de jeito nenhum, e a gente sabe que às vezes, dependendo da condição, uma oportunidade que aparece para o fundo vai trazer um benefício para o fundo, mas é o dogma de que não se pode emitir abaixo do VP. E, infelizmente, isso existe. E uma pergunta que está vindo agora é que, à medida que apareceram os fundos de papel e o rendimento ali mensal é maior do que o rendimento do fundo de tijolo, porque às vezes o cotista não entende que o prédio está valorizando, diferente da inflação que está pagando, a gente tem visto agora uma pressão pelos analistas, vamos dizer assim, de que os fundos têm que destravar valor para poder aumentar o rendimento, para meio que se equiparar aos fundos de papel. Então, lógico, você tem um ativo que valorizou muito, descolou muito da região, você tem que destravar, mas a minha pergunta para você, Baroni, e para o Abud, para o Augusto, é o seguinte: vocês têm essa pressão de, eu tenho aquele ativo bom, tá ali, tá funcionando, no HGPO, né, eu sou um cotista de todos, mas eu tenho que vender porque o mercado está me exigindo vender para eu aumentar a minha renda, porque o cara senão vai migrar para um fundo de papel e isso tudo. Vocês sentem essa pressão como gestor? Eu acho que o analista, o gestor, ele não tem que ser popular. Ele não tem essa obrigação de querer jogar para a galera. Eu acho que ele tem que apresentar realmente a visão dele dentro de um contexto. Infelizmente, não só em fundos imobiliários, mas num todo, muitas das coisas que são ditas e conversadas e reverberadas na internet, elas são feitas fora de contexto. Então é muito importante sempre você trazer cor dentro do contexto. Isso vale para qualquer situação, não só emissão abaixo de valor patrimonial, mas qualquer outra coisa. Eu acho que a partir do momento que você sai de 100 mil investidores, chega em 3 milhões, né? A gente está em 2.800, mas talvez fechamos aqui em 3 milhões. E possivelmente podemos chegar em 5 logo. Você tem um processo de educação que passa não só do investidor, mas para o assessor de investimentos, para o gerente do banco que oferta, dos próprios analistas, dos próprios formadores de opiniões, dos próprios jornalistas. Ou seja, esse processo de educação, ele é lento e gradual. E quando eu me propus a fazer esse trabalho, eu tinha convicção de que eu teria vários desafios. Por isso que a gente tem que enfrentá-los, falando sempre com muita serenidade e procurando explicar caso a caso. Essa questão de você vender um ativo para equiparar ao rendimento do fundo de papel, ele jamais pode ser feito. Nem pelo lado do investidor, tampouco pelo lado do gestor. Por outro lado, o gestor ele tem sim um mandato em que, se ele encontrar um preço de saída que faça sentido gerar valor, mas que ele tem aqui, vou usar uma palavra em inglês, peço desculpas, que tem um pipeline aqui, que tem uma destinação de recursos, que possa agregar resultado, eu acho que ele tem, e aqui eu vou colocar entre aspas, ele tem quase que a obrigação de fazer, porque ele está mandatado para fazer. Mas ele não pode comprometer a qualidade do fundo. Ele tem que procurar sempre acordar todos os dias e procurar melhorar a relação risco-retorno do fundo. Não porque alguém está falando para fazer, não porque é bonitinho fazer, não porque se ele não fizer o concorrente está fazendo e aí o fundo dele vai ser negociado num múltiplo menor. Não, ele tem que estar fazendo porque ele não quer ser popular, não é porque ele está jogando para a galera, porque ele acredita que aquela é a melhor decisão de investimentos. De novo, esse aculturamento, esse processo de educação, ele é lento e gradual. E a gente sempre tem que imaginar que estão chegando novos investidores. Quando você vê 50 mil novos investidores que chegaram do mês passado, né, para o anterior, você tem que imaginar que o nosso trabalho quintuplica, né? O que essas pessoas recebem no RI é tão desafiador quanto o que eu recebo no plantão de dúvidas, quanto eu faço numa live e leio um comentário. Mas se a gente não enfrentar, quem vai enfrentar no nosso lugar? Então a gente tem que ter a serenidade de responder, a serenidade de educar, mas tendo a certeza de que o processo de educação ele vai ser contínuo, ele nunca vai terminar. Então a gente tem que ter essa tranquilidade de enfrentar esses assuntos espinhosos, mas procurando aí sim ter a convicção. A única certeza que eu tenho é que esse funil, ele funciona. Ou seja,
nos anos anteriores, dos anos para cá e nos futuros, sempre vai acontecer um funilamento, vai acontecer uma seleção natural, e aqueles gestores que jogaram menos para a galera, mas que fizeram um bom trabalho, ele vai ser reconhecido. Isso eu tenho convicção, que se eu não tivesse essa convicção, eu talvez nem estaria te dando essa resposta, tá bom? Eu vou te complementar aqui um pouco rapidinho com a visão, então, do gestor, né? Quando a gente toma as nossas decisões aqui, a última coisa que a gente pode fazer, né, é jogar para a galera ou se deixar influenciar, tá? Vamos pegar um exemplo aqui, se eu for pegar o exemplo do PVBI, hoje um fundo que tem 3 bi de patrimônio quase, né, e tal. Eu acho que desde a concepção dele em 2020 não teve uma transação que a gente fez que tenha sido falar, poxa, parabéns. Sempre vai ter alguém criticando, pô, pagou caro para não sei o que, tem o risco do inquilino grande e tal. Não existe unanimidade, né? Então, a gente tem que estar muito confiante naquela decisão que você tomou. Por isso que quando a gente faz algum tipo de transação, também a gente faz questão de publicar o racional de aquisição, para que a gente possa ser cobrado lá na frente, se deu errado, se deu certo, mas está lá. Você pode discordar, você pode falar, poxa, eu não concordo, mas está lá. Nós vamos ter essa possibilidade do diálogo. Por que que você comprou tal ativo? Está aqui, olha. Eu comprei por causa disso. Ah, mas o cap que você comprou é de 5,5 e o mercado está 8. Tá, mas eu comprei no cap de 5,5, que está errado é o aluguel, não o preço. Então o aluguel vai aumentar. E aí você tem que dar tempo ao tempo. Então a cabeça do gestor tem que ser, olha, você tem que estar muito confiante naquela decisão que você está tomando. Você tem que ir ao mercado explicar por que você está fazendo isso, né? Pode cobrar pela decisão, pode cobrar pelo racional, pode cobrar pela estratégia. Mas se a gente for tomar essa decisão e falar, poxa, não, pera lá, eu preciso jogar para o mercado, aí a gente não faz nada. A construção é lenta, mas o barulho às vezes é maior na hora de desconstruir, mas tem que ter essa paciência. Por isso que tem que pegar também gestores com longa experiência, né? Longo data. O giro, ele acaba sendo também muito natural nesse sentido, tá? Então, quando você compra, você tem que ter em mente ali o porquê que você está comprando, o valor tá bom, o aluguel tá bom, o que eu imagino chegar, né? Vou dar um exemplo aqui, por exemplo, do giro que a gente fez no próprio PVBI em 2021, a gente foi lá e comprou o JK, né? Poxa, excelente transação. Tomou uma vaia do mercado. Pô, você comprou um cap de, sei lá, 5,5, né? Sim, compramos um cap de 5,5 porque o aluguel está errado. Esse aluguel vai valorizar. Esse ativo a gente está comprando, sei lá, patamar de 30 mil reais. Na nossa avaliação, isso aqui em 5 anos tem que valer 45 mil reais. Tá? E assim vai. Aí, 12 meses depois, a gente recebe uma oferta que não era dos 45, mas era de 41. Né? Você vai falar, pô, pera lá, em 12 meses eu estou gerando aqui uma... Né? Então, você vai lá, toma a decisão de vender. Aí você é criticado de novo. Mesmo? Lá atrás criticaram que você pagou caro. Agora pô, você está vendendo barato 12 meses depois. Né? Então, assim, e aí você tem que ir de novo ao mercado e explicar por que você vendeu. Poxa, pessoal, quando eu comprei, eu estava avaliando isso aqui, um potencial de valorização que ia chegar a tanto e tanto tempo. Em 12 meses eu capturei esse valor, como o Baroni falou, pipeline, gira. Né? Esse aqui eu já capturei o valor, vamos para o próximo, vamos para a próxima captura. Então, tanto na compra quanto na venda, você tem que estar muito decidido, muito confiante. Poxa, essa é a melhor decisão para o cotista. Eu vou sentar aqui na cadeira do cotista, vou explicar para ele. Ele pode concordar ou não, mas ele vai ver que tem um racional por trás e eu estou confiante que naquele momento era a melhor decisão a ser tomada. Uma coisa é fato, o não recorrente vai ficando cada vez mais recorrente. E isso é uma forma do gestor mostrar. Por isso que a gente está falando de escala, de consolidação. Porque os bons negócios sempre terão bons negócios. E sempre vai ter uma forma de você desinvestir de algum negócio que você já consumiu aquele resultado. E esse giro, na minha opinião, é a 4ª geração dos fundos imobiliários que realmente vai fazer com que a gente consiga entrar definitivamente nesse jogo todo, que é uma gestão ativa real mesmo, né? Então, eu estou bem confiante com isso, de verdade. Eu gostaria de saber da visão de vocês, até pelo histórico que vocês têm. Nos últimos 3 anos, pelo menos, a gente tem visto algumas resoluções, regulamentações que, ao passo que cria uma camada de proteção para os investidores qualificados, para os investidores pessoas físicas, acaba que restringe o outro lado, o lado do emitente, como, por exemplo, as últimas resoluções CMN 518, por exemplo, que restringe a emissão de um CRI por reembolso. Agora é só destinação futura. Então, você acaba tirando uma parcela ali, fazendo com que ele tente acessar outros recursos e não, por exemplo, o mercado de capitais.
E eu queria entender, à medida que o mercado se expande, tende a ter uma preocupação maior em proteger os investidores pessoas físicas ou tende a facilitar o acesso do mercado de capitais? Então, como que fica esse contraponto, esse balanço entre restringir e proteger também ao mesmo tempo a pessoa física? Bom, eu vou pegar aqui. Ótima pergunta. Primeiro, eu acho que a regulação, em todos os aspectos, tem ido no caminho certo. Banco Central, CVM, e podemos falar até agora de reforma tributária, onde foi visto a importância do veículo fundo imobiliário para essa poupança de quase 3 milhões de pessoas. E por que eu avalio que ela está indo no caminho correto? No teu exemplo do CMN, ela pode ter pego aqui um espectro de CRIs que é realmente uma pena, né? Que vai ficar mais difícil fazer. Mas ela evita que tenha um excesso. E ao evitar o excesso, ela evita que o remédio seja dolorido demais e mate o paciente. Então, antes de precisar que o remédio seja dolorido demais, que ele seja amargo demais, vem um remédio que eventualmente deixa ali o paciente incomodado, mas ela mantém a indústria viva. Então, essa regulação, eu acho que, não essa específica, mas em geral, ela está indo no caminho certo, né? Eu tenho um papel grande no regulatório, com outro chapéu, não dentro do Pátria, e acompanho de perto. Então, coisas que a gente, o Abud comentou, a gente tem um grande pleito de melhorar a 8668, então coisas que vão ocorrer. Em algum momento o fundo imobiliário vai poder fazer recompra de cotas. Não pode. Em algum momento vai chegar. O fundo não podia dar bem em garantia. Ele começou podendo comprar o bem alienado, agora ele já pode dar em garantia. Então, esse caminho, quando você olha, as discussões de como apurar e distribuir rendimento, que eventualmente não tem um padrão, poderia ser melhor padronizado. O campo informacional, a gente não tinha informe anual, não tinha informe trimestral, hoje tem. A informação é absolutamente disponível. Então eu diria que, pegando o teu exemplo, ela pode ter matado aqui um pedaço do mercado de CRI, mas foi um remédio que talvez tenha sido antecipado para que ele não fosse amargo demais. Então eu vejo a regulamentação, em geral, indo para um caminho bastante positivo, tá? E por isso que a indústria vem avançando, por isso que tem aí 50 mil pessoas que decidiram investir em fundo imobiliário só no mês passado. Por isso que a gente saiu aí, o HGLG, de 10 mil investidores em 2017 para mais de 500 mil investidores agora. Então, eu acho o caminho bastante saudável e acho que a gente continua trilhando como indústria para ir melhorando. E, eventualmente, teve uma dose amarga demais. Vamos sentar com o governo, vamos sentar com a CVM, vamos ver de que forma que isso poderia ser melhor endereçado e aí para conseguir manter a indústria saudável. Bom, gente, a gente vai encerrar aqui o nosso Conversa de Fundos. Eu convido todos vocês a acessarem as nossas redes sociais e acessarem nossos vídeos. Tem diversos episódios super bacanas sobre os mercados que o Pátria atua. Agradeço a presença do Baroni, agradeço a presença do Augusto e do Abud aqui no nosso painel. Nós estaremos aqui o dia todo, então teremos bastante tempo para tirarem dúvidas conosco e com os gestores. Pessoal, obrigado, agradeço o Pátria, tá? Como você fala, a gente ama o fundo imobiliário, eu até falo mais ainda, a gente respira o fundo imobiliário, né? Então, e quanto tempo, né, Augusto? A gente já se conhece há muitos e muitos anos e realmente foi uma luta diária aí, construindo mais informações e eu acho que esse é o grande desafio, mas a gente está aqui para isso. Vamos em frente. Obrigado mais uma vez e até a próxima.